Tenho uma pergunta para você. Você já esteve na situação onde você estava numa reunião e foi feita uma pergunta diretamente para você, você não sabia como responder exatamente e você teve a impressão que todo mundo estava olhando para você aguardando uma resposta. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre maneiras de lidar com esse tipo de problema e como você sairia dele mais facilmente com algumas técnicas, e é isso aí que a gente vai falar nesse vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é não responder. Você vai montar uma pergunta, seja ela qual for, relacionada ao tema. Então, como tem dizendo aqui, não responda, pergunte. Por quê? Se você não tem certeza de como responder aquela pergunta, sendo que foi uma pergunta difícil, foi feita diretamente a você, você precisa esclarecer as dúvidas que você tenha na sua cabeça. Você precisa dar um certo tempo para o seu cérebro processar a resposta da melhor forma possível e nada melhor do que fazer uma pergunta de volta para quem está lhe perguntando. Então, você vai calmamente fazer uma pergunta de volta, mas é uma pergunta do tipo de esclarecer dúvidas. Me fale mais sobre isso. Quando aconteceu esse problema? Me dê mais detalhes. Então você vai fazer uma pergunta exploratória, esclarecendo as suas dúvidas sobre aquela pergunta inicial. Isso vai te dar tempo para pensar melhor em como responder aquela dúvida que está sendo feita a você ou aquela pergunta direta. Quando você fizer essa pergunta, a pessoa vai começar a responder provavelmente a sua pergunta, a não ser que ela faça outra pergunta, né? Vai dificultar um pouco a sua vida. Mas o fato dela estar respondendo a sua pergunta vai reduzir um pouco a tua ansiedade, caso você esteja ansioso, nervoso na situação. Isso vai reduzir um pouco a tua ansiedade. Você vai prestar bem atenção na resposta da pessoa à sua pergunta. E isso vai te dar mais clareza para responder a pergunta que foi feita originalmente. Além disso, você vai ter mais tempo para organizar as ideias que você tem em mente da sua resposta. Porque enquanto a pessoa está falando, você está adquirindo mais informação, esclarecendo suas dúvidas, reduzindo um pouco a ansiedade, que o teu cérebro vai funcionar melhor, claramente, e você vai ter tempo de organizar as ideias para responder a pergunta original que foi feita. Uma segunda parte que eu queria trazer aqui para esse vídeo é sobre perguntas para controlar um pouco melhor a situação. Um dos tipos de perguntas que você pode fazer são perguntas abertas. Digamos, a pergunta inicial da pessoa para você, digamos que ela está atrás de uma solução para algum problema, tá? Então, uma das perguntas abertas que você pode fazer de volta poderia ser: qual o resultado ideal na sua cabeça para essa situação? O que é que você espera que a gente resolva? Entendeu? Essa pergunta aberta, a pessoa vai precisar pensar: putz, qual o resultado ideal que eu quero da situação? Então, isso vai te dar um pouco mais de tempo. Perguntas abertas vão te dar mais tempo do que perguntas fechadas. Pergunta fechada é do tipo que a pessoa consegue responder como sim ou não. Pergunta aberta é algo que ela vai ter que explicar melhor na resposta. Digamos que depois desse primeiro conjunto de perguntas e respostas, você já conseguiu baixar um pouco sua ansiedade, já conhece um pouco mais do problema que está sendo discutido ali na reunião, e você pode agora começar com outro tipo de pergunta. Perguntas para definir um pouco a prioridade das coisas. Entendeu? Porque normalmente numa reunião dessa você vai sair com alguma atividade para ser feita. Não só você, praticamente todo mundo pode sair com atividades para serem feitas. Então, nesse momento você jogar perguntas para definição de prioridades é uma arma interessante para você usar em reuniões. Por exemplo, olha, eu tenho essa e essa atividade para fazer. Qual seria a prioridade dessa outra que a gente está discutindo aqui? Coisas desse tipo vão te ajudar bastante, não só a soar mais organizado como profissional, mas não só soar, né? Porque se você está fazendo esse tipo de pergunta, significa que você é organizado, tem suas tarefas, e agora você está querendo definir a prioridade dessa nova tarefa que surgiu na reunião. Isso não só soa como uma pessoa organizada, mas de fato é uma pessoa organizada que age assim. Então, perguntas para definir prioridade também são interessantes nesse sentido. Um outro tipo de pergunta que você pode fazer, depois de tudo isso que a gente passou já, depois das perguntas que foram feitas inicialmente, depois das perguntas para controlar um pouco a situação,
reduzir um pouco o pace da conversa e você ter um pouco mais de controle da situação, são perguntas que expandem o contexto. A gente sabe que na prática, quando você vai desenvolver alguma coisa, depois desse tipo de reunião, você vai desenvolver essa solução que foi debatida aqui, na prática outras necessidades vão aparecer. Então, esse tipo de pergunta que expande um pouco o contexto é a tua tentativa de tentar antecipar o maior número de problemas possível para você conseguir estimar melhor o tempo que vai gastar para resolver, porque vão te perguntar isso. E isso mostra que você tem uma maturidade maior, porque você está tendo uma visão holística, saindo um pouco ali da situação, do foco do problema e abrindo um pouco a tua visão para antecipar problemas. Isso aí vai ser bom. Bem, você percebeu que eu troquei de camisa aqui, porque eu estou gravando isso em um outro dia já, por causa que eu não consegui concluir o vídeo no dia que eu me propus. Mas é isso aí, perguntas que expandem o contexto são interessantes, até para dar um fechamento ali da reunião, né? E você passa uma imagem positiva, né? O que é bom para você, bom para sua carreira. E eu coloquei 2 exemplos aqui de perguntas que expandem um pouco o contexto, que seriam: existem outras partes interessadas que podem ser afetadas por essa decisão? Ou seja, nesse momento aqui você faz com que a outra pessoa pense em outro time que possa ser afetado por essa decisão que a gente está tomando aqui, né? E às vezes isso pode ajudar ele lembrar de alguma coisa importante para você na hora de resolver o problema também. E a gente tem que ver se há algum risco. Detalhe importante é o cenário que a gente não discutiu nesse momento da reunião, mas que deve ser discutido depois, né? Então, esse tipo de pergunta também expande um pouco o contexto para a pessoa tentar relembrar alguma coisa que ela talvez tenha esquecido de lhe falar na explanação do problema ou na pergunta. Ainda sobre essa ideia de postura profissional no ambiente de trabalho, primeiro, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal, e eu vou deixar um vídeo aqui do lado que fala sobre postura de alguns desenvolvedores e posturas que você não deve seguir. Então, é o mesmo assunto, é parecido. Se você quiser expandir um pouco mais nesse assunto de postura e profissionalismo, tá aqui o vídeo do lado. Valeu, pessoal!